Olá, Insta Friends! E aí, gente, como é que vocês estão? Começando hoje mais um Gossip Jurídico para falar de um assunto um tanto polêmico: a adoção de Josué Pôncio. Nas últimas semanas tem saído por aí nos Instagrams de fofoca que a mãe biológica do Josué Pôncio estaria reivindicando a guarda da criança. Vocês querem saber se isso realmente é verdade? Então vem comigo que eu vou te contar. Gente, pra quem não sabe quem é Josué Pôncio, ele foi um bebê adotado pela Sara no início do ano, Sara Pôncio, mais precisamente em fevereiro. E se você não faz ideia de quem são os Pôncios, vai lá no meu feed, porque já tem um vídeo em que eu falo tudo de quem é a família Pôncio, por que eles são famosos e etc. Mas enfim, gente, a Sara, ela é filha de um pastor bem famoso no Rio de Janeiro e ela é casada com o cantor Jonathan Couto. Dessa relação, ela tinha já 2 filhos, o José, de 3 anos, que deve ser uma das estrelas mirins mais famosas desse Instagram, e o João, de 1 ano. No início do ano, ela resolveu adotar o Josué. A história do Josué é a que eu vou contar a seguir. No início do ano, a babá dos filhos da família Pôncio, que chama Cíntia Santos, ela pediu ajuda para a Sara, falando que o sobrinho dela estava passando grandes dificuldades financeiras, estava passando por uma situação muito complicada. E aí a Sara, ela disse que surgiu no coração dela o desejo de adotar essa criança. E foi aí que veio a ideia de adotar o Josué, que antes chamava Lorenzo. Gente, quanto a essa notícia que tem circulado por aí nesses Instagrams de fofoca, falando que a mãe biológica do Josué tem reivindicado a guarda da criança, eu acredito que ela seja inverídica, porque a própria Sara falou que ela não foi notificada de nenhuma ação judicial movida em relação ao Josué. Então, assim, fofoca que, assim, não tem cabimento essa daí, mas mesmo assim eu quis gravar um vídeo pra vocês pra falar sobre toda essa questão da adoção do Josué e o procedimento da adoção no Brasil, porque eu acho que é um tema super legal de se falar, e eu fiquei muito intrigada em relação à adoção do Josué mesmo, porque, assim, vocês vão ver no decorrer do vídeo que é uma adoção bem esquisita. Quando a gente fala de adoção, a gente tem aquela ideia de que a pessoa fica lá anos cadastrado, esperando ser chamado para conseguir finalmente adotar uma criança, que é uma coisa extremamente burocrática. Então, por isso que eu vi a importância de fazer esse vídeo, pra gente entender como é que de fato acontece. Então, primeiro, vamos falar do que é adoção. A adoção foi um procedimento instaurado no Brasil com o Código Civil de 1916. Só que naquela época, gente, apenas pessoas casadas, sem filhos biológicos e heterossexuais poderiam adotar. A adoção era vista quase como se fosse um prêmio de consolação. Esse casal aqui não conseguiu ter filho, as chances deles de construir uma família seria adotando. Aí, com a Constituição de 1988, eliminou qualquer distinção entre os filhos biológicos e os filhos adotados, ou seja, passaram-se a ter os mesmos direitos os filhos biológicos e os filhos adotados. Isso quer dizer o que na prática? Mesmo direito de filiação e mesmo direitos sucessórios. O procedimento da adoção, gente, é contemplado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, o ECA, que no seu artigo 41 diz o seguinte: a adoção atribui a condição de filho adotado com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando do vínculo de pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Isso significa na prática, gente, que caso a Sara Pôncio já tenha finalizado, o processo de adoção do Josué, a Sara e o Jonathan são os pais e os responsáveis legais pelo Josué, e são aquelas pessoas que detêm o poder familiar, tendo instinto o poder familiar da mãe biológica do Josué. Logo, ela não poderia fazer nada, não poderia tomar decisões nem nada a respeito do Josué, porque já teve uma decisão judicial reconhecendo a adoção. Aí vocês me perguntam, quem são os legitimados para adotar no Brasil? Ou seja, quem são essas pessoas que podem adotar? Qualquer pessoa maior e capaz, independente do estado civil, orientação sexual e condição financeira. Lembrando que entre o adotante e o adotado tem que ter uma diferença de idade mínima de 16 anos. Aí vocês me perguntam, uma pessoa solteira pode adotar? Sim, uma pessoa solteira pode adotar. E quando uma pessoa quer adotar uma criança junto com outra pessoa? Aí, gente, é que complica a situação. Quer dizer, ao meu modo de ver, pelo menos. Porque para fazer uma adoção conjunta é imprescindível que as 2 pessoas sejam casadas ou que tenham pelo menos uma união estável. O que eu particularmente acho um absurdo, né, gente? E daí, se eu não quiser casar, mas eu tenho um amigo super legal e tô a fim de adotar uma criança com esse meu amigo, porque a gente tem uma relação ótima, eu não posso adotar com ele? Não, eu não posso. Vamos alterar essa lei aí, né, pelo amor de Deus, porque Brasil tá muito cafona.
Assim, gente, é até possível que ex-cônjuges ou ex-companheiros adotem uma criança, mas aí nesse caso eles têm que ter construído um vínculo com essa criança na constância do relacionamento. Então, tipo assim. Ai, meu Deus. E ainda assim, gente, no processo de adoção teria que estipular a guarda, o regime de visitação e eventual pensão, né, no caso. Aí vocês me perguntam, Dora, mas não tinha um negócio do cadastro, que a pessoa ficava lá no cadastro até ela ser chamada pra ela poder adotar, que era uma burocracia? Então, gente, no Brasil existe um negócio chamado Cadastro Nacional da Adoção. Lá ficam cadastrados os adotantes e os adotados. A regra é que a adoção se dê por meio desse cadastro, né? Só que toda regra comporta exceções. O ECA traz hipóteses excepcionais em seu artigo 50, parágrafo 13º, incisos 1, 2 e 3. Esse artigo, gente, traz as hipóteses de adoção dirigida ou intuito persona. Inciso 1º, quando se tratar de adoção unilateral, ou seja, quando o cônjuge adota o filho do outro. Inciso 2º, formulada por um parente que a criança já tem um vínculo de afinidade ou afetividade. Inciso 3º, oriundo de pessoa que já tenha tutela ou a guarda de criança maior de 3 anos ou adolescente, desde que o tempo de convivência comprove esses laços de afetividade e afinidade. Aí vocês viram e falam pra mim, tá, mas essa situação aí do Josué não encaixa em nenhuma dessas hipóteses. E eu viro e falo pra vocês, pois é, também fiquei intrigada. Porque, gente, o Josué, ele foi adotado com menos de 1 ano de idade. Ele não é... A Sarah Pôncio e o Jonathan Couto, no caso, eles não eram da família da mãe, né, do Josué, no caso, da mãe biológica do Josué. E, assim, nenhum deles eram casados com ela também. Então, tipo assim, não encaixa em nenhuma dessas hipóteses. E aí, amigos, eu fui fazer o que toda pessoa curiosa faz. Eu fui pesquisar pra saber, como é que ela conseguiu adotar esse menino? E eu descobri que no Brasil existem diversas decisões judiciais baseadas no princípio do melhor interesse da criança, excepcionando essa regra que já era uma exceção. Então fica da seguinte maneira. Na hipótese em que existir vínculo afetivo entre a criança e o pretendente à adoção, ainda que este não tenha realizado o procedimento de habilitação e não conste no Cadastro Nacional de Adoção, seria regularizada uma adoção que a princípio seria ilegal, desde que comprovado uma ligação de forte vínculo afetivo entre adotado e adotante. E óbvio, não havendo indícios de maus tratos, negligência ou abuso. Então, gente, eu acredito que esse que tenha sido o caso do Josué Pôncio. Tenha sido realizada uma adoção em intuito persona e de modo que foi uma exceção da exceção. Tipo, a adoção em intuito persona já é uma exceção e teve essa exceção por já ter sido criado um vínculo com o Josué e aí, no caso, concedeu a adoção a Sarah Pôncio e Jonathan Couto. Porque caso contrário, se não for isso, seria a adoção à brasileira, que está previsto no artigo 242 do Código Penal, e é crime, entendeu? Com pena de 2 a 6 anos, que seria registrar o filho de outra pessoa como seu, que eu não acredito que tenha sido o caso. E digo mais, eu acredito que essa criança já estaria convivendo com a família Pôncio muito antes da informação vir à tona na mídia, muito antes deles divulgarem isso, porque essa criação de vínculo não é uma coisa que acontece da noite pro dia. E o que a gente viu, né, de fora é que esse processo andou muito rápido. Então, assim, eu acredito que eles já estavam com o Josué há mais tempo, criando esse vínculo, e aí eles conseguiram adotar, mas eles só mostraram pra gente mesmo que estava com o Josué tempos depois. Gente, acabou esse vídeo que eu fiz com muito carinho, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like. Ai, eu tô muito youtuber, muito instagramer. Dá um like aí, comenta aqui nos comentários e é isso. Beijinhos, até o próximo vídeo.